Crianças, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula dos primários, aula de EBD, né? Que a gente aprende, a gente vem pra aprender sobre Jesus. Eu fico muito feliz que vocês estão aqui comigo, assistindo mais uma aula. Então, eu tô muito feliz que na aula anterior vocês se empenharam, o Gui, a Vi e o Enzo também fizeram a lição, né? Então, quero muito que vocês participem, Luiz Gustavo também, espero que estejam assistindo essa aula. Então, vamos relembrar o nosso versículo da semana passada? Então, vamos. Ó, guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Eclesiastes 5:1. Vocês decoraram o versículo? Eu quero que vocês decorem e mandem pra tia, tá bom? Um vídeo. Então, vamos começar orando agora. A gente vai falar com Deus para que Deus nos ajude a entender tudo que a gente tem nessa aula e a gente consiga aprender cada vez mais, tá bom? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse dia. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem cumprido, ó Pai, nas nossas vidas. Muito obrigada pelas crianças, pela Vitória, pelo Gui, pelo Luiz, pelo Enzo também, Senhor, que o Senhor possa estar cuidando de cada um, de suas famílias, cuidando de sua saúde, ó Pai, e que eles possam, Senhor, crescer mais em Ti, Senhor, cada vez mais, que eles possam crescer, Senhor, na Tua palavra, e que eles possam falar também do Seu amor para os amiguinhos deles também, Senhor. Cuida de cada um, é isso que eu te peço em nome de Jesus, amém! Muito bem! Na aula passada a gente falou sobre o que? Vocês lembram? A gente falou sobre a igreja, sobre ir na igreja, sobre entrar na casa de Deus. Lembra que a gente falou sobre isso? Sobre como a gente deve se comportar no culto, como a gente deve se comportar na igreja de maneira que honre e agrade a Deus. Lembra que a tia falou que a gente ia ter alguns combinados? De ficar quietinho na hora do culto, prestar atenção, não fazer bagunça. Lembra dos nossos combinados? Espero que vocês cumpram, hein? Então, hoje a gente vai falar da igreja, que é um lugar para todos. A gente vem falando da igreja, só que a gente vai falar hoje da igreja sendo um lugar para todos. Porque, tia, a igreja é só para um, só para outro? Não, a igreja é para todo mundo que quiser ir. Todo mundo que quiser ir pode ir na igreja. E por isso que a igreja é um lugar público, onde qualquer um pode entrar, né? Então, a gente vai estudar... a gente vai relembrar um pouquinho de como a igreja, nesses anos todos, desde a época de Jesus, ela cresceu e mudou, como ela se transformou. Vocês lembram que naquela época, o primeiro lugar que Deus chamou de igreja, ele chamou, na verdade, de tabernáculo. Vocês lembram? Olha, tá dando pra ver? Tabernáculo foi o primeiro lugar que o povo de Deus ele se reuniu. E ele era feito em cabanas, eles eram feitos em tendas que eles armavam, né? E para onde eles iam, eles armavam essa tenda que era o lugar para adorar a Deus. Então, ele era um lugar que você conseguia levar para qualquer lugar e eles montavam no lugar onde eles estavam, porque aquele povo era um povo nômade. O que é um povo nômade, tia? É um povo que não tem uma casa, que nem a gente, não tem uma casa fixa. Tia, eu moro na minha casa desde que eu nasci. Lá eles andavam, caminhavam e eles iam parando de ponto em ponto. Eles não tinham uma casa, então eles iam com barracas, com tendas, olha, as tendas aqui em volta, que eles se reuniam e eles levavam um tabernáculo, que era onde eles faziam sacrifícios, onde eles adoravam a Deus. Então naquela época era assim, eles se reuniam em tabernáculo. Depois de muito tempo, vocês lembram de uma pessoa que começou a construir um lugar. Essa pessoa era Salomão. Salomão, ele tinha muitos planos e um dos planos que ele tinha era construir um templo. Que o templo era um lugar onde era físico, né, que nem a nossa igreja, que foi construída, né, pra gente ir lá. E um lugar que ele construiu pro povo de Deus ir adorar. Só que... as viagens até esse templo eram muito longas, as pessoas vinham de muito longe para ir. E às vezes as pessoas iam uma vez no ano, 2 vezes no ano, eram poucas vezes que elas iam na igreja, porque era muito longe a viagem para chegar lá.
Então, não era um lugar que dava pra ir muita gente, dava pra ir a qualquer momento, que nem a nossa igreja, que dá pra ir toda semana, vários dias na semana. Não dá pra ir, porque era muito longe. E aí, aconteceu uma coisa muito especial. Aqui, ó, Jesus, ele, antes dele voltar para o céu, ó, ele aqui, ó, falando, ele falou aos seus discípulos a importância das pessoas do mundo inteiro saberem que ele é Salvador, que ele é o Filho de Deus. Então, ele falou para os discípulos assim, discípulos, é necessário que todo mundo saiba que eu sou Deus e quem eu sou. Por isso que ele falou para os discípulos, ide pregar o evangelho a toda criatura do mundo. Então, os discípulos, eles resolveram sair e ir pregar o evangelho quando Jesus foi para o céu, né? Só que aí Pedro foi até uma cidade também. Esse daqui é Pedro, gente, não é Jesus não, é Pedro. E Pedro, ele, depois que Jesus voltou para o céu, ele decidiu ir e fazer o que Jesus tinha mandado para ele. Então ele foi e cumpriu o que Deus queria dele. Ele foi até uma festa que tinha muita gente que era povo de Deus também, e várias pessoas nessa festa. E ele decidiu pregar o evangelho aqui, ó, para várias e várias pessoas. E essas pessoas se converteram, porque ele foi e falou do amor de Deus. Ele foi e cumpriu o que Deus queria. Isso é muito parecido com o que os missionários fazem hoje. Que eles vão nos lugares onde as pessoas não conhecem Jesus e mostram quem é Jesus, o que Jesus pode fazer, como ele pode transformar a nossa vida. E quando a gente tem Jesus no nosso coração, Jesus, ele transforma a nossa vida de maneira tão grande, que a gente vira outra pessoa. E lá naquele dia que Pedro estava pregando, muitos foram batizados e muitos creram em Deus. Então foi uma coisa muito importante. E aí, a gente vai falar também sobre a parte que está lá em Atos 4, do 37 ao 47. Eu vou ler aqui na Bíblia, mas vocês prestem atenção, tá bom? Ó, aqui tá falando. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir o pão e às orações. Todos estavam cheios de amor. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que aceitaram Jesus, eles mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, naquele momento, as pessoas que criam em Deus, que aceitavam Jesus, elas tinham tudo em comum. Por quê? Porque elas se reuniam, para meditar na palavra, elas se uniam para orar, elas se uniam para partir o pão e compartilhar as refeições. Então, as pessoas naquela época, e hoje em dia a gente tem que se manter unido, porque a gente crê no mesmo Deus, a gente tem a mesma fé, e a gente entende que devemos permanecer unidos. Então, as pessoas, elas não precisavam mais sair da sua cidade e iam para um templo naquela época, né? Quando Salomão fez o templo e tudo mais. Só que as pessoas tinham que sair de suas cidades e era muito longe. Então, hoje em dia, como que faz? Como que faz isso? A gente tem que ir a um templo em outra cidade? Não, porque hoje em dia a igreja se espalhou pelo mundo inteiro. Tem igrejas em todo o mundo. A diversidade das pessoas. Tem chinês, tem alemão, tem japonês, tem tudo. Então, a igreja, ela está espalhada no mundo inteiro. Na nossa cidade tem uma igreja, na cidade do lado tem outra. Então, o evangelho, ele se espalhou. Por quê? Porque
Pedro, ele fez o que Jesus pediu a eles, né? Aos apóstolos, aos discípulos, que eles proclamassem o reino de Deus e eles falassem a verdade para aquelas pessoas, contando o amor dele e falando das suas misericórdias e falando de tudo que Deus tem feito. Então, é muito bom saber que na nossa cidade tem uma igreja que a gente pode se reunir, estar junto, nos manter em oração, ensino da palavra. A gente também às vezes compartilha o pão. Lembra quando tinha o intervalo do EBD que a gente comia, falava junto, conversava, se reunia? Era muito importante, porque se unir e estar junto em comunhão é muito importante para Deus. Porque Deus, ele quer ver uma igreja unida e alegre também, né? Então, a gente lembra aqui dos missionários, que eles são muito importantes. Por que eles são importantes, tia? Porque eles levam a mensagem da palavra de Deus para aqueles lugares distantes, onde é muito longe, onde às vezes não tem internet, não tem TV, às vezes é um lugar que tem pessoas más que não gostam dos cristãos. Então, os missionários vão para aqueles lugares para pregar o amor de Deus que salva e nos traz a vida eterna, não é? Então, a gente tem que falar do amor dele. A gente tem que ser que nem os missionários e falar para os nossos amiguinhos, falar para os nossos parentes, falar para todos que estão ao nosso redor do amor de Deus por nós. O que ele fez em nossas vidas, porque ele transforma as nossas vidas, não é mesmo? Então é muito importante esse trabalho dos missionários e também de nós, em falarmos do amor de Deus aonde quer que estejamos e também mostrarmos com a nossa vida o amor de Deus por nós, né? Então a gente vai orar agora e que a gente possa orar pelos missionários, que Deus possa cuidar deles no lugar que eles estão e que Deus também possa nos ajudar a sermos missionários e falarmos de Deus para o mundo, né? Para os nossos amigos e tudo mais. E mostrarmos o amor de Deus através da nossa vida, né? Não é verdade? Então vamos orar? Então vamos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse dia. Muito obrigada por tudo, Senhor. Muito obrigada pelas crianças, que o Senhor esteja cuidando de cada uma, que elas possam falar do teu amor, que elas possam mostrar Jesus, Senhor, em suas atitudes, nas escolas, quando voltar, Senhor, que elas possam realmente falar, Senhor, do teu amor e da tua salvação para essas outras crianças, ó Pai, que elas possam ser missionários onde quer que elas estejam, ó Pai. Muito obrigada pelos missionários, que o Senhor esteja cuidando de cada um, onde eles estão, Senhor, que eles possam, o Senhor possa prover, Senhor, alimento, ó Pai, também financeiramente, ó Pai, na vida deles, que o Senhor possa ajudá-los, ó Pai, em qualquer lugar que eles estiverem, ó Pai. Muito obrigada por tudo, é isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém! Amém! Muito obrigada, gente. Então, essa lição foi pra falar que a gente tem que ser igreja aonde quer que a gente esteja. Porque nós somos igreja também. Aonde quer que a gente esteja, a gente tem que brilhar a luz de Deus, não é mesmo? Então, vamos relembrar o nosso versículo? Guarda o pé quando entrarem na casa de Deus. Eclesiastes 5:1. Muito bem. Um bom domingo pra vocês. Fiquem com Deus e até mais. Beijo, tchau!